Quem diria que a subprocuradora-geral da República, Lindora Araújo, que com frequência decide favorável ao clã Bolsonaro, seja o presidente Bolsonaro, seja o Flávio Bolsonaro, iria solicitar ao STF que se suspenda o porte de armas da deputada federal Carla Zambelli. O ministro Gilmar Mendes acatou o pedido e determinou que a deputada entregue a sua arma em até 48 horas ou passará por um mandato de busca e apreensão. A deputada Carla Zambelli, que está fazendo viagens internacionais, e segundo ela, oficial, representando o governo brasileiro, está disseminando mentiras sobre o processo eleitoral brasileiro mundo afora e aumentando, inclusive, o seu risco de ser presa ano que vem, bem como também o risco de ser caçada. Ao saber que teve seu porte de armas ali suspenso e que terá de entregar a arma dela em 48 horas, ela disse que é impossível ela entregar a arma porque ela só estará de volta no Brasil no dia 23. E aí não é impossível porque a gente sabe que a deputada federal, quando está em missão oficial, precisa deixar representantes legais no seu país. Então ela pode sim solicitar que um dos seus representantes legais, acompanhado da autoridade policial, faça o recolhimento da sua arma. Até porque quem diria que a Carla Zambelli, deputada que prestou boletim de ocorrência, cometendo outro crime de falsa comunicação de crime e denunciação caluniosa, agora perdeu a arma. Ela, inclusive, que é tão pouco inteligente no que diz respeito a admitir ou não crime, confessou que sim, cometeu o crime mesmo, Ela fez ali, ela ignorou, segundo ela, a resolução do STF de forma intencional e iria continuar descumprindo o que determinava ali que não se tivesse utilização de armas de fogo no período que antecederia a eleição. Mas vamos falar um pouco mais sobre isso aqui, porque eu vou ler para vocês aqui o trecho das decisões da ministra Lindora Araújo e vou mostrar para vocês aqui que a Carla Zambelli tá a cada dia mais próxima aí de ou perder o mandato, por conta da quantidade imensa de quebra de decoro parlamentar que ela tem cometido durante o exercício do seu mandato, e atualmente está viajando o mundo afora de novo, disseminando informação falsa sobre o processo eleitoral, defendendo o golpe e dizendo que nas ruas do Brasil estão milhões e milhões de brasileiros que não reconhecem o resultado da eleição. Bora falar um pouco mais sobre isso depois da vinheta. Pois bem, meu povo, antes de seguir esse vídeo, eu queria pedir a você que deixasse like no começo do vídeo, porque se deixar lá pro final, você esquece. E queria pedir a você também, se puder colaborar com o nosso trabalho, que seja membro do canal ou apoiador. É uma maneira que vocês têm de manter o nosso canal existindo de forma independente. E se puder colaborar de outra maneira, você pode colaborar com o nosso Pix. O Pix do canal é esse que tá passando aqui. Você pode manter a ajuda como você quiser, inclusive dando like, compartilhando o vídeo, seguindo a gente lá no Facebook. Você também ajuda assim. Muita gente ontem ficou surpresa, com a informação pública que ganhou o noticiário de que a subprocuradora-geral da República, Lindora Araújo, que com frequência decide favoravelmente ao clã Bolsonaro ou a políticos ligados ao clã Bolsonaro, decidiu solicitar à justiça que sim, suspenda o porte de armas da deputada Carla Zambelli e faça o recolhimento da sua arma, bem como da munição. O ministro Gilmar Mendes acatou o pedido, concedeu ali, inclusive, a solicitação de que ela entregue a sua arma e deu um prazo de 48 horas para essa entrega. Ao saber disso, a Carla Zambelli disse que seria impossível cumprir esse prazo, pois ela está em missão oficial pelo governo brasileiro, disseminando mentiras na Europa, Portugal, Itália e Espanha. Inclusive, hoje, se não me falha a memória, ela está lá no Senado italiano compartilhando as fake news que ela costuma disseminar, e que quanto mais ela compartilha a mentira, mais eu fico feliz, porque isso só aumenta ali a quantidade de crimes que a Carla Zambelli tem cometido. Só para vocês terem noção, do dia 29 de outubro pra cá, ela cometeu diversos crimes. No dia 29 de outubro mesmo, que foi ali a véspera da eleição do segundo turno, ela foi na delegacia de polícia, prestou um boletim de ocorrência contra um homem negro que não tinha agredido, como ela falou, que não tinha empurrado, como ela falou, e cometeu o crime de falsa comunicação de crime e denunciação caluniosa. Por isso, só ela que vai acabar tendo problemas legais. Além disso, ela não poderia estar portando a sua arma de fogo na véspera da eleição. Estava portando e ainda disse que estava portando sim, de forma consciente, descumprindo o que determinava a resolução, porque ela disse que ela é legisladora. O ministro Alexandre de Moraes não é legislador. Ele não pode impor a lei. E aí a gente entende o nível de parte do Congresso brasileiro, porque você tem uma deputada federal querendo tentar explicar qual a função do Poder Judiciário sem entender. Então vamos tentar explicar de forma bem simples para que a Carla Zambelli entenda, porque eu realmente acredito que ela não entende.
Ela não tá falando isso da boca pra fora. Analisando todo o histórico pregresso da Carla Zambelli, que era fiscal de banheiro em protesto golpista, né? Ainda ali em 2014, 15, 16. Se você pegar o histórico pregresso dela, ela realmente não sabe, talvez ali, como é que funciona cada poder, né? A gente vive uma república tripartite, dividida em três poderes: executivo, aquele que executa as leis; legislativo, aquele que cria as leis; e judiciário, aquele que fiscaliza a aplicação das leis. Ou seja, se existe uma determinação legal, uma resolução, uma lei, uma súmula vinculante, enfim, o que for, que determine que algo está dentro do que determina a lei, ele precisa ser cumprido. E se não tiver o cumprimento, se faz ali uma denúncia junto ao STF, que é o guardião das leis e da Constituição, para poder dizer se aquilo está enquadrado ou não no que determina as leis. E a Carla Zambelli disse que não é assim que funciona. Olha que eu trouxe um contexto aqui bem genérico para ela entender. Mas vamos ler aqui a decisão da Lindora Araújo, que surpreendeu muita gente, como eu falei, já que ninguém acredita, que imaginava que a essa altura do campeonato a Lindora Araújo mudasse essa postura dela, que tem sido a postura que a gente faz críticas aqui no canal com frequência, porque parece que ela age, assim como o Aras, como se fosse a PGR do Bolsonaro, e não a PGR do governo, do povo brasileiro, como se fosse a PGR do governo. E tá aí a decisão do ministro Gilmar Mendes, que acatou o pedido da PGR. Gilmar Mendes atende PGR e suspende porte de arma de Carla Zambelli. E aqui tá dizendo, né, que a deputada precisa entregar voluntariamente a sua arma em até 48 horas, caso não entregue, passará por um processo de busca e apreensão. O que eu acho que vai acontecer? Deixa eu só voltar aqui para explicar para vocês. O que eu acho que vai acabar acontecendo? Como a Carla Zambelli quer vender a ideia de que no Brasil tá tendo perseguição contra políticos da direita e tudo mais, e que ela não é da direita meramente, ela é da extrema direita, tá? Ela vai deixar que aconteça essa busca e apreensão para tentar alegar que teve abusos contra ela. Porque ela vai dizer que estava fora do Brasil e que mesmo estando fora do Brasil, não esperaram ela voltar para que se cumprisse ali a determinação. E aí eu volto a dizer, quando você tem um cargo como o cargo dela, de legisladora, como ela faz questão de frisar, se você sai do Brasil em missão oficial, você deixa alguém responsável. Ou mesmo que você não esteja em missão especial, você tem um corpo ali de assessores, inclusive que inclui assessoria jurídica. Então ela pode sim indicar um responsável legal, que pode ser o próprio companheiro dela, ou alguém que trabalhe com ela, um dos advogados dela, para poder entregar o seu armamento à Polícia Federal. Então essa narrativa dela de que impossível cumprir porque eu estou na Espanha é mentira. Ela pode sim cumprir através de um representante legal. Outro ponto que a gente precisa falar aqui também. Por que ela quer criar essa narrativa? Porque ela vai tentar vender a ideia de que a direita brasileira está sendo perseguida pelo governo Lula, porque ela já tem planos para 2024. Ela quer repetir a ídolo dela na política, que era, né, a Joyce Hasselmann. Ela provavelmente tentará ser candidata a prefeita de São Paulo em 2024. O PL vai deixar? Provavelmente não. E a tendência é que ela migre de partido, assim como fez a Joyce, que migrou do PSL para o PSDB, né, e ficou ali naquele oba-oba que a gente viu, tentando atender para si os seus interesses. A gente viu que a Joyce saiu migrando de um partido para outro. Eu nem sei que partido ela tá, inclusive, hoje. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Joyce Hasselmann, nem sei que partido ela tá hoje. De tanto que esse povo fica surfando, pulando de um lado pro outro. Está no PSDB, né? Então, provavelmente a Carla Zambelli deixará o partido, deixará o PL para tentar se lançar candidata a prefeita de São Paulo, porque como deputada federal reeleita, se ela perder a eleição, ela volta para o mandato dela tranquilamente, sem nenhum problema, e eu acredito que ela vai arriscar isso, porque ela não tem nada a perder. No máximo que vai acontecer, ela torna o nome dela mais exposto politicamente, para tentar de novo, quem sabe em 2026, mais uma reeleição. Isso se ela não perder o mandato e for presa antes, porque a gente vai encontrar no decorrer do inquérito dos atos antidemocráticos a atuação direta da senhora Carla Zambelli, que inclusive algumas semanas atrás fez um vídeo publicando nas redes sociais de forma irregular, né? Ela soltou ali o vídeo em grupos, né, de redes sociais, onde ela pedia para que os generais tomassem uma atitude e não deixassem o Lula subir a rampa do Planalto, ou seja, invocando um golpe de Estado. Isso fere o que diz o artigo 359L da Constituição, fere o que diz também o artigo 359 da Constituição, não, do Código Penal, perdão. Fere também o artigo 359M também do Código Penal e fere o que estabelece também a Constituição no artigo 5º, inciso 44 e inciso 17, que as pessoas podem sim se manifestar desde que por pautas lícitas e não ilícitas.
Mas vamos ler aqui o que a Lindora Araújo trouxe aqui na sua decisão. Deixa eu só trazer para vocês aqui, ó. Vamos ler aqui embaixo o que determina o pedido feito pela ministra, pela subprocuradora-geral da República, a Lindora Araújo. Olha o que ela diz aqui, ó. No documento da PGR, a vice-procuradora, eu falei subprocuradora, é vice-procuradora, só para fazer essa correção, tá bom? No documento da PGR, a vice-procuradora, corrigido, feito errado aqui, Lindora Araújo, ressaltou que a apreensão e a suspensão do porte servem para coibir, isso abre aspas, né, a reiteração do delito investigado e resguardar a ordem pública. Lindora também argumentou que tal porte não lhe autoriza o seu uso ostensivo, nem adentrar ou permanecer em locais públicos ou onde haja aglomeração de pessoas, ou seja, ela estava toda errada, traduzindo aqui numa linguagem bem clara para vocês. A existência de indícios de autoria e de materialidade do delito de porte ilegal de arma de fogo torna necessária a adoção de medidas cautelares tendentes a evitar a prática de infrações penais desse mesmo jaez, seja mediante a suspensão do direito de porte de arma, seja mediante a entrega voluntária, seja ainda pela via da busca e apreensão pessoal ou domiciliar do armamento, utilizado para cometer o delito. O tensionamento político atual e iminente transição pacífica de poder e o porte indevido de arma de fogo para suposto exercício, importante ela ressaltar isso aqui, né? Para suposto exercício de direito de defesa da honra, revelam que a suspensão cautelar do porte e apreensão da arma de fogo são medidas suficientes para coibir a reiteração do delito investigado e resguardar a ordem pública. E aqui tem a decisão do ministro Gilmar Mendes, né, que acata a solicitação feita pela PGR, tá? Pela vice-procuradora-geral da República, Lindora Araújo, e traz aqui, inclusive, os princípios legais que garantem a determinação, que solicita ali a entrega da arma de forma voluntária pela Carla Zambelli. E aqui, ó, ela diz que ao saber, né, matéria aqui do Paulo Capelli, ao saber disso, essa matéria aqui só para dar o crédito também, que a gente precisa trazer o crédito, essa eu acho que é do Igor Gadelha, não, é da Manuela Alcântara. Tá aqui. E aqui, ó, como diz a matéria do Paulo Capelli, ela soube, né, disso, já foi informada, pela mídia, né, que ela disse que não foi notificada oficialmente ainda. Ela disse que é impossível cumprir a determinação de devolver a arma em 48 horas porque ela está em missão oficial. Segundo ela, né, está em missão oficial fora do país, visitando alguns países lá fora, disseminando informação falsa sobre o processo eleitoral brasileiro, né? Tá visitando aqui Portugal, ó, Itália, Espanha. Ficou 9 dias fora, né? Inclusive 5 terão ônus à Câmara de Deputados, e ela vai levar, segundo ela, as autoridades internacionais as informações que falam sobre a situação de censura no Brasil. O que ela chama de censura, a lei brasileira chama de crime, né? Então o que está acontecendo com a justiça em relação a Carla Zambelli é punição pelos crimes. E olha o que ela falou aqui, ó. Zambelli sob proibição de porte de armas. Isso aqui no dia que ela foi informada, lá no dia 29 de outubro ainda, ela fala, tá aqui, ó. Zambelli sob proibição de porte de armas, ignorei conscientemente. E aí ela fala aqui embaixo, em outro trecho, tá aqui, ó. A legisladora que não entende da tripartição dos poderes. Conscientemente estava ignorando a resolução e continuarei ignorando a resolução de Alexandre de Moraes, porque ele não é legislador. Meu Deus. Ele é simplesmente presidente do TSE e um membro do STF. Só isso, simplesmente. Ele não pode nem e em nenhum momento fazer lei. Isso é ativismo judicial. Ele não está fazendo lei, senhora deputada que não entende a função do legislativo, executivo e judiciário. Ele está basicamente fazendo cumprir determinação legal, que inclusive foi tomada ali em conjunto com seus pares, representantes do poder judiciário, que tem como função fiscalizar a aplicação das leis e fiscalizar os outros poderes e vice-versa. E a senhora, inclusive, além de ter tido uma conduta que transgride o que determina a resolução para a questão de não portar armas às 24 horas antes da eleição, a senhora também foi na delegacia, prestou um boletim de ocorrência, comunicou à polícia, na verdade, que foi vítima de uma agressão que não foi, cometendo um crime de falsa comunicação de crime e denunciação caluniosa. Então, se tem alguém que está com algum problema aí, é a senhora Carla Zambelli, tá bom? Compartilhe esse vídeo se vocês puderem, se inscrevam no canal, deixa like, me siga nas plataformas digitais. A Zambelli, o Otônio de Paula, o próprio Constantino, o Alexandre Garcia começaram a afinar um pouco mais o discurso, porque entenderam que alguns ou vão ser presos ou vão ser caçados. Vão precisar mudar
diretamente essa questão da postura deles, porque ou fazem isso ou vão ser presos, no caso aqueles que não têm mandato, ou podem ser presos e perderem o mandato. Porque quando os atos antidemocráticos forem investigados ali com a ajuda do poder público, porque o Bolsonaro fazia de tudo para atrapalhar as investigações, agora com o ministro Dino isso vai ser modificado, aí vai ser muito mais fácil chegar nesses criminosos da organização criminosa que a gente conhece como Gabinete do Ódio e que tem como seu chefe ali o Carlos Nantes Bolsonaro, vulgo Carluxo. Compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, deixa like, me siga nas plataformas digitais, porque como eu sempre digo aqui no final de cada vídeo, é melhor escrever errado a coisa certa do que escrever certo a coisa errada. Patativa do Assaré.